Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso. Hoje eu quero falar um pouquinho com você a respeito do tema se o Senhor ainda tem interesse em sacrifícios ou se simplesmente por causa de Cristo Jesus a aliança renovada já não se é mais exigido esse tipo de coisa. Será que é assim mesmo? Será que tem alguma outra forma de servir? Será que a lei mudou? Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Nós não vamos esgotar o tema, mas eu quero trazer observações pontuais e interessantes para que você possa ter uma base para interpretar o decorrer do curso, tá bom? Então, o ponto inicial é o seguinte. Eu quero ir com vocês num texto que se encontra em 1 Samuel, no capítulo 15. Eu vou ler aqui quase todo o capítulo, porque é um contexto. E eu quero fazer alguns destaques para que você compreenda como que essas coisas hoje funcionam. Porque, na verdade, a palavra de Deus nunca mudou. Mas eu quero dar observações muito interessantes para você. Então, olha só. Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Ter-se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver, e não lhe poupes nada. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Aqui eu quero fazer uma ressalva, porque a ordem dada no versículo 3 é a seguinte: Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem, mulher, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos, ou seja, acaba com tudo. No versículo 9, Saul e o povo pouparam Agag, ou seja, não mataram o rei, não mataram o melhor das ovelhas e o melhor dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Então olha que interessante, eles pegaram o que era conveniente e aniquilaram o que não era proveitoso. O que é isso? Diz respeito ao mandamento e à obediência. Agora, vamos continuar o texto. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que se levantou para si um monumento. Olha só, Saul levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executarei as palavras do Senhor. Ou melhor, executei, as palavras do Senhor. Então Samuel disse: Que balido, pois, de ovelhas e são estes nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo, olha só, o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois,
para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então veja que o texto da Escritura anteriormente disse que Saul e o povo pouparam certas partes interessantes dos despojos e daquilo que foi ordenado que se destruísse. Agora, Saul, de frente com Samuel, diz que foi o povo. Então veja que ele já se esquiva da responsabilidade. Mas vamos continuar o texto aqui, ó. Versículo 16. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai-te e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal perante os olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei dos amalequitas, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo, o povo tomou do despojo as ovelhas e bois, e o melhor do designado a destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Irmãos, essa parte aqui é muito interessante, porque todo o tempo Saul foi se esquivando da sua responsabilidade de rei e da sua responsabilidade para com Deus, para com nosso Senhor. E o interessante é que Samuel, assim que Saul desobedeceu, foi avisado por Deus e o Senhor já havia se arrependido de tê-lo levantado. Então Samuel chega a Saul para confrontá-lo e Saul nega a sua responsabilidade, dizendo que foi o povo. Então existe um segundo erro embutido aqui, que é a questão de que Saul não teve coragem de se opor ao povo, à opinião do povo, à opinião da maioria, o qual ele era o líder, para dizer: o Senhor ordenou que fosse tudo destruído, então nós não temos que pegar, nós não temos que mexer. Ou seja, ele estava preocupado com a reputação dele. E isso é muito sério, porque eu tenho que te dar esse pano de fundo para você entender o que o Senhor quis dizer com uma frase que todo mundo conhece, que vai ser mencionada aqui na frente. Continua comigo aqui. Diz aqui o texto, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor, presta atenção, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Olha a pergunta de Samuel, irmãos. Tem o Senhor porventura tanto prazer, ou seja, está comparando medida de prazer em holocaustos e sacrifícios, enquanto que se obedeça a sua palavra? Então veja que não é negado o prazer que o Senhor tem nos sacrifícios, mas há uma comparação em termos de grandeza. Para Deus é melhor que você obedeça do que lhe traga sacrifícios, porém os sacrifícios também são aprazíveis. Então entenda que para o desobediente o Senhor tem uma medida, para o obediente o Senhor tem outra medida. Porque a questão é o prazer que ele tem no que a pessoa realiza. Enquanto na primeira o sacrifício não tem relação com a pessoa, tem relação com o objeto, mas a obediência tem relação com a pessoa. Você consegue compreender? Quando você obedece, você se denota filho. Quando você sacrifica, você está agora se reconciliando, você está agora demonstrando algo para Deus de que você julga ser a melhor forma de se expressar naquele momento, porque você tem uma medida de consciência de que você cometeu um erro. Mas vamos lá, vamos continuar o texto aqui. Diz aqui o verso 23. Vou ler de novo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então veja que em nenhum momento o Senhor anula essas coisas, ele só diz o que ele prefere. Tá bom? É como você e eu, às vezes você gosta mais de estrogonofe do que de lasanha, mas você também gosta de lasanha. É mais ou menos esse o exemplo. Verso 23.
Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, isso aqui é tão forte que Saul havia acabado de ser estabelecido rei de Israel. E logo na mesma semana, ele já é rejeitado, porque ele decide descumprir a ordem, escondendo-se atrás do sacrifício e do bom intento em agradar o Senhor dessa forma. Então veja que o Senhor, ele tem critérios para as coisas. Embora Samuel tivesse ungido Saul, quem teve iniciativa não foi Deus, foi o povo de erguer Saul. Aí o Senhor foi e ungiu Davi lá na frente para ser um substituto. Agora, o que eu quero destacar para você nessa noite? Vamos continuar o texto aqui. Diz aqui, verso 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Então veja onde é que está o conflito de um rei fraco. Ou ele vai ouvir o povo e ser aclamado, ou ele vai ouvir a Deus e ser rejeitado. Porém, o próprio Deus respalda aquele que paga o preço pela obediência. Então veja que essa obediência, nesse contexto de oposição popular, ela envolve sacrifício, porque há um dano emocional. Há uma consideração no temor do Senhor com relação a Deus, mais do que a reputação, mais do que a aprovação das pessoas. E isso é governo. Quem governa a si mesmo, governa no ambiente em que Deus põe ele para governar. Então muitos de nós perdem muita coisa porque fica preocupado com a opinião de pessoas, com aprovação ou reprovação, com crítica, com perder dinheiro, ganhar dinheiro, ou coisas que não deveriam fazer parte quando o que está em oposição é a voz do Senhor. Então olha só como segue o texto, verso 25. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Então veja que o profeta, ele se posiciona de acordo com a palavra de Deus. Eu não voltarei contigo, porque a palavra te rejeitou, porque você a rejeitou. Então veja que existe uma medida de rejeição para todo aquele que rejeita, e o prumo é sempre a palavra. Se você permanecer na minha palavra e ela permanecer em você, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a questão com Cristo, com Jesus, nunca mudou. O Senhor pode chamar pessoas e rejeitar pessoas a partir do momento em que ele vê que há uma rejeição da parte da pessoa, porque a iniciativa do Senhor é aproximá-lo de nós, é nos dar a conhecer quem ele é, e para isso é necessário que eu me santifique, porque santidade é concordar com Deus, santidade é ouvir a Deus, e ainda que eu não concorde, eu vou pegar essa palavra e colocá-la como rei sobre a minha vida. De que forma? Obedecendo-a às minhas custas. E isso é agradável a Deus, e é o que se chama em Romanos 12, verso 1 e 2, o que o apóstolo Paulo insiste, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Que interessante. Vosso culto racional, o sacrifício vivo, santo e agradável. Então, culto racional sou eu saber o que deve ser feito e entregar as minhas emoções sujeitas à palavra. Então, eu vou fazer a Deus o sacrifício necessário da minha vontade, da minha emoção, do meu desejo, do meu sonho, do meu relacionamento, do meu dinheiro, do meu relógio, do meu carro, do meu cachorro. Enfim, o que for necessário eu vou fazer, ainda que me custe algo, para que eu não me conforme com o mundo, porque o sacrifício nada mais é do que
o desconfigurar do mundo e o configurar de Deus simultâneos na minha vida. Enquanto eu estou sacrificando, o Senhor está me remodelando, torcendo o que em mim está errado para poder ajustar e alinhar o meu espírito com a palavra dele. Porque o texto diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos para a renovação da mente. Então veja, enquanto o Senhor está transformando a sua mente, Ele vai te dar uma experiência de qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a boa e agradável não necessita muita explicação, é muito bom de fazer, é gostoso, é prazeroso para todo mundo. Só que a perfeita é quando o propósito de Deus entra em xeque, e aí vai me custar o prazer. Então a obediência tem prazer, mas ela também tem sacrifício. Haverá momentos em que eu obedecerei com prazer, em outros momentos eu terei que obedecer com sacrifício. Então o Senhor ama sim o sacrifício. Jesus se sacrificou por nós em obediência. Isso é o nível supremo da adoração. É quando você não se vê a si mesmo, você vê a honra, a palavra de Deus acima de qualquer coisa. E nós estamos buscando essa medida de fé, essa medida de desenvolvimento e evolução espiritual. Então vamos voltar para o texto aqui. No versículo 26, novamente. Porém Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e te deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Irmãos, olha que interessante, uma atitude desesperada faz com que você e eu aumentemos o problema diante de Deus e diante dos homens, porque ali ele estava diante de um profeta. E ali esse profeta é a voz de Deus. Ele não poderia ter ousado falar dessa forma, achando que Samuel cederia emocionalmente aos seus caprichos. Então continua o texto aqui, versículo 28. Então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e deu a teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, não se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul, pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul e este adorou o Senhor. Então, olha que interessante. Samuel, ainda assim, acho que foi tocado, e agora é uma opinião minha, sensibilizou-se um pouco de Saul e voltou com ele. Mas o que eu quero focar não é isso. A questão é que Saul implorava para Samuel a honra, porque se tinha alguém que tinha honra naquele lugar, era Samuel. Então, no final, o coração de Saul estava rasgado e exposto. Não volta para que os anciãos vejam que você ainda está comigo, mesmo eu tendo desobedecido. Honra-me. Então veja que as pessoas imaturas e reis despreparados, eles exigem honra. Eles não conquistam isso pelo que são, mas eles ficam exigindo, demandando, cobrando esse tipo de ação das pessoas, como se elas precisassem concordar com seus erros. Então veja que o contexto de um rei imaturo é um rei que só pensa em si, é um rei que quer a aprovação das pessoas. É um rei que depende da opinião das pessoas, sacrificando a consciência com Deus. E olha só o que aconteceu aqui, verso 30. Perdão, irmãos. 32. Disse Samuel, traze-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse, certamente já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel, assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul sobre rei de Israel. E o interessante é que fecha nessa nossa
aula de hoje, a conversa em 1 Samuel 16 entre o Senhor e Samuel. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Então, irmãos, Deus, ele não tem pena das pessoas, não tem dó de ninguém. O que ele podia fazer por todos, ele fez enviando Cristo ao mundo, o seu Filho ungido. Então, Jesus já sangrou e já foi sacrificado, pagou a conta e ressurgiu dentre os mortos. Agora, cabe a mim e a você viver uma vida sacerdotal. É uma vida onde eu hoje sou o sacrifício. E aqui cabe uma observação. Eu quero pontuar algo com vocês antes de fechar. O sacrifício para Deus não é você matar o cordeiro, o boi, a galinha, o que for. Embora lá na frente eu vou falar sobre isso, na questão de outras religiões que praticam esse tipo de sacrifício. Porque, na verdade, o princípio continua o mesmo. Existe algo por trás do mandamento que tanto Satanás conhece quanto o Senhor estabeleceu para qualquer tipo de criatura debaixo do sol. Então, a lei de Deus, ela governa o cosmos, ela rege tudo. E quem sabe usá-la, quem tem consciência de governo, esse rege a criação. E Deus deu isso aos homens. Só que Satanás pega esses homens desobedientes, configura eles com a instrução que Deus dá. Só que há conhecimentos que Deus não entregou ao homem voluntariamente. Os anjos da eternidade vieram, os pecadores, os rebeldes, caídos, e ensinaram aos filhos dos homens as artes ocultas, magia, bruxaria e alguns segredos da alquimia. E isso fez com que eles usassem o mandamento de Deus, a instrução, porque isso funciona. Então tudo, eu vou deixar aqui para você, tudo que é para a direita é para a esquerda. Grava isso, porque daqui para frente você vai ouvir muito o que eu estou dizendo. Muito. Tá bom? Então, o que nós concluímos aqui? Que o Senhor continua querendo sacrifício, sim. Não da forma como era, mas tudo para Deus precisa envolver obediência, ainda que com sacrifício. E hoje o sacrifício é interno. Vai doer emoção, vai doer no bolso, vai doer na reputação, vai doer aonde for necessário, mas a voz de Deus deve ser sempre o seu norte. Tá bom? Um abraço para você. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui embaixo, tá bom? E a gente vai estar te respondendo o mais breve possível. Fique com Deus e obrigado e até a próxima aula.